Opa, sejam bem-vindos, eu me chamo Rosana, a Rox, e você está no Conexão Mágica Tarô Oficial. Hoje eu vou trazer aqui mais um vídeo, tá, de review de tarô. Não trago um tarô novo aqui hoje, porque eu quero falar justamente de um que é réplica e do custo-benefício dele, tá? É um tarô que eu já uso cerca de 2, 3 anos, tá? É uma réplica, e eu posso falar inclusive que é uma réplica que tem um custo-benefício muito bom. Eu falo aqui para você que lê tarô, tá? Que atende pessoas, falo para você que pretende ler e está aí estudando e desenvolvendo a arte, tá? Para você que, enfim, curiosos, amantes de tarô no geral. Esse daqui é um pré-rafaelite, tá? Ele é baseado em obras renascentistas, tá? É da editora El Scalabel, tá? E aqui eu posso falar o seguinte, é uma réplica esse daqui, porque o original, tá? O original ele vem numa caixa que fecha com aquela dobrinha de imã, tá? E também em algumas versões ele vem no estojo mais sofisticado. Aqui vocês podem ver, eu até plastifiquei essa caixinha aqui, tá? Para que ela não se perdesse. Aqui tem para baixar, para quem quiser o manual dele, baixar pela internet. Eu posso falar uma coisa para você, tá? É um manual que tem inglês, italiano e, se eu não me engano, em espanhol também, tá? Aqui o editor dele, né, a pessoa que fez a arte dele, chama-se Giuliano Costa. É um tarô baseado, é um tarô italiano, tá, por assim dizer. E aqui eu posso falar, bom, aqui do lado me fala, tá escrito que aqui me fala que bom, as 78 cartas, né, e junto com as instruções. Não veio as instruções. Isso daqui para quem compra, tá? Na internet, para quem compra, é interessante que você tenha pelo menos alguma noção, tá? A respeito de tarô, ou que você possa baixar o que significa cada carta, né? É muito importante isso. Aqui eu posso falar que é uma versão bem bonita. E vamos falar agora da durabilidade das cartas. Como eu falei, tá? São cartas que elas não envergam com facilidade. Atrás é assim, igual o original, tá? Aqui vocês podem observar que ele está um tanto desgastado, mas não tem amassaduras nele. E olha que eu embaralho pra caramba, tá? Não tem amassaduras. Então aqui eu posso falar basicamente o seguinte, tá? Pra quem gosta de, como eu, tá? Eu leio, eu gosto, eu coleciono tarôs. Aqui eu posso falar que é uma versão muito bonita e não deixa nada a desejar em relação ao original, tá? Não deixa. Posso falar pra você que a época que eu comprei esse tarô aqui e foi no Mercado Livre, tá? Eu paguei R$ 80 nele, mesmo sendo uma réplica, tá? Mesmo sendo uma réplica. O original dele é cerca de mais ou menos 350, R$ 400, tá? E eu posso falar pra você o seguinte, comprei hoje em dia, porque eu pesquisei, tá? Hoje em dia ele tá custando cerca de R$ 75. Abaixou o preço, tá? Abaixou o preço. Quem quiser dar uma pesquisada no Mercado Livre, tá? É pré-rafaelite tarô. Como eu falei, é uma réplica, mas o custo-benefício dele é muito positivo, tá? Tanto que eu peguei ele aqui hoje pra falar pra vocês. Por quê? Mesmo sendo uma réplica, as cartas elas têm uma excelente durabilidade, tá? Excelente. Eu uso esse baralho aqui basicamente todos os dias, tá? Todos os dias. Seja nos vídeos, porque eu gosto muito do desenho deles, seja também nas consultas particulares. E ainda assim, depois que eu falar para vocês aqui das cartas em si, tá? Eu vou mostrar para vocês como que ele desliza ainda quando eu abro o leque, tá? Então aqui é interessante porque depois de um tempo que você usa, tá? Como todo baralho que acaba desgastando um tanto com o tempo, ele fica mais fofolão, sabe? Ele fica mais... Eu não guardo mais o meu na caixinha, tá? Porque já não cabe. Então, eu posso falar, eu guardo em outro lugar, né? Eu tenho aqui o lugar onde eu guardo os meus decks. E eu posso falar que o custo-benefício desse tarô vale muito a pena. Não fica atrás para o original, tá? A durabilidade das cartas é muito boa, tá?
E veja, ele tem 2, 3 anos, quase 3 anos, tá? E nenhuma carta está rasgada ou amassada. É claro, nas pontas, como eu vou mostrar daqui a pouco, acaba, porque você no meu caso, que eu faço isso, se deixar eu acabo com um baralho por uma semana, se for desses mais em conta ainda, que eu vou trazer aqui também na conexão para vocês, tá? É claro que amassa, que dobra, mas a ponta das cartas, ainda que elas estejam tipo com marca de dobra, ainda assim não inviabiliza o seu trabalho no tarô, tá? Agora vamos falar aqui dos arcanos. Vocês podem observar que eu coloquei até aqui em forma de leque, né? Vocês podem ver. Eu dividi aqui nos arcanos maiores, que vocês sabem que é no sentido íntimo, tá? Originalmente, o tarô ele é uma ferramenta de autoconhecimento. Originalmente é a história do louco, a trajetória do louco, da alma pura que sai do absoluto e passa a viver a tua jornada, né, espiritual, mas incrivelmente humana, com a finalidade de no final, no decorrer de todas as existências, ele retornar ao absoluto. Então, eu vou falar aqui hoje, isso tem um vídeo aqui na conexão que fala disso, tá? Sobre a questão do tarô em si, da história do louco, né? Dos 22 arcanos. Mas vamos falar aqui agora do simbolismo de cada carta e o que cada carta quer dizer, tá? Então, pra você que tá aí, ó, querendo saber mais sobre tarô, se liga nessa onda aqui agora, vamos lá. Eu dividi aqui, tá? Pra vocês verem. Como eu falei, a trajetória do louco é uma trajetória espiritual, mas eu vou falar sobre o simbolismo aqui, para nossa vida prática, tá? E aqui eu coloquei copas, ouro, paus e espadas, que simboliza respectivamente, tá? Primavera, verão, outono, inverno, tá? Infância, juventude, maturidade e velhice. Então, o tarô, no geral, ele tem esse simbolismo muito interessante. Inclusive, os 56 arcanos, tá, menores, eles falam muito sobre cada carta corresponde a uma semana do ano, tá? Isso eu acho muito interessante. E para quem não sabe, todos os tarôs, o tarô de Marsella em especial, tá? Independente das versões que sejam, porque eu vou trazer aqui uma vez por semana um tipo de tarô, mas tarô é tudo tarô, tá? Todos eles são inspirados no grande tarô egípcio, tá? Que é aquela história de uma arca encontrada no fundo do rio Nilo com as 78 lâminas de ouro, que corresponde ao livro de Thoth. Eu tenho esse baralho, inclusive aqui o meu é bastante antigo, tá? E, enfim, sendo que os 22 arcanos correspondem a uma trajetória espiritual de alguém, tá? E os outros 56, a vida dos camponeses no Antigo Egito, tá? Dos camponeses, também de líderes religiosos, etc. Mas vamos falar aqui do pré-rafaelite, que é uma versão muito bonita do tarô de Marsella. Eu particularmente gosto muito. As meninas andaram perguntando para mim qual é esse tarô que você usou no vídeo. É o pré-rafaelite. É uma réplica que vocês podem encontrar no Mercado Livre, tá? É só você digitar lá pré-rafaelite tarô, tá? Que vai vir dezenas de anúncios. A média de preço, tá? De 70 a 75 reais. Eu andei encontrando por 75 reais. Agora vamos falar das cartas. Vamos lá. Vamos aqui. Vamos aqui, vamos lá. Eita. Ai, queimando meu dedo. Bom, aqui eu posso falar pra você o seguinte. A primeira carta é o louco, tá? O louco, no sentido físico da coisa, vocês podem ver que é uma pessoa à beira de um abismo, tá? Com os peitos abertos, com o peito aberto aqui, os braços abertos. Aqui, ele simboliza várias coisas. Ele simboliza o imprevisível, tá? O imprevisível. Quando sai numa jogada, geralmente é quando alguém tá com o peito aberto, alguém vai se atirar diante de algo, tá? Basicamente é isso. O louco é aberturas. É aberturas para o inesperado, aberturas para o que vier, tá? É peito aberto. Sentimentalmente, se a pessoa pergunta o que alguém sente por mim, vai muito da carta que tem a seguida. Mas geralmente ela é positiva, porque fala que alguém está de peito aberto, seja para entregar o amor ou seja para cair fora. Como eu falei, vale muito da carta que tem na sequência, tá? Então aqui o louco ele simboliza aberturas, o inesperado.
tá? Sobre temperamento, fala de alguém sem noção, praticamente, tá? Alguém sem noção. E também, em algumas vértices de leitura, também simboliza aquela pessoa que traz muita imaturidade. Você pode observar bem, tá? Que ele está à beira do precipício, tá? Vamos aqui para o arcano do mago. Aqui é representado por uma moça, tá? Por uma moça. E aqui você pode ver, é uma bela representação inclusive. Você pode ver que ela carrega aqui, tá? Os 4 elementos na mesa. Ou seja, é uma carta de ação, tá? Aqui o chapéu dela traz o símbolo do infinito também, que é como se fosse algo assim. Me mostra muito que a pessoa está aberta a agir. Geralmente mostra que é uma carta de ação. É uma carta também que simboliza movimentação. Porque você pode ver, inclusive, que ela está com a espada na mão, tá? Ela está com a espada na mão. Contudo, ela não está pronta para a guerra. Ela está apenas preparando aqui, tá? As ações que vai agir. Aqui é isso, a carta do mago simboliza sempre ação. E o que tem a sequência vai definir que tipo de ação é, tá? A papisa, vamos na papisa. A papisa é o seguinte, tá? Olha que bonita essa carta. A papisa, eu posso falar que tem algumas... como é que eu posso dizer? Tem várias liturgias a respeito dela, tá? Geralmente fala muito de interiorização de algo. Quando a pessoa tem que falar algo, mas guarda dentro de si, tá? A papisa também simboliza inteligência, altruísmo, tá? Em algumas vértices de leitura também, aquela pessoa sonsa, que mais observa do que fala. Pra mim, eu posso codificar da seguinte forma, tá? Geralmente, pra mim, quando eu quero definir quem é a pessoa no jogo pra mim, e não me mostrou, eu defino como a papisa. Tá? Basicamente é isso, porque para mim simboliza o intelecto de alguém, tá? Basicamente é isso. Em partes da história, ela também, como é que eu posso falar? Ela foi muito inspirada, ela simboliza, né, um líder religioso, mas ela também foi muito inspirada na papisa Joana, uma papisa que o Vaticano ele esconde, tá? Inclusive, em outras representações, é uma mulher barriguda. Tá? Por que barriguda? Porque papisa Joana engravidou de alguém e ela foi apedrejada, tá? Ela escondia sua gravidez, ela escondia que ela era uma mulher. Então é por isso o simbolismo aqui da papisa, que ela interioriza as coisas, ela esconde, tá? Basicamente é isso. Vamos dar uma olhada aqui numa outra carta que é a Imperatriz, maravilhosa inclusive. Tá? A Imperatriz, no tarô de Marsella, ela é a pessoa que, sendo homem ou mulher, independente, tá? Ela é a pessoa que está acima das outras rainhas. Quando ela sai para o que fulano sente por mim, tá? E sai a Imperatriz, se o cara é solteiro, a pessoa é solteira, eu posso falar, a pessoa te ama. Você está acima das outras rainhas. Você reúne a qualidade de todas as outras 4 rainhas, tá? Você é bonita, você é uma pessoa bonita, uma pessoa amável, feito uma rainha de copas. Você é uma pessoa sensual e quente, feito a rainha de paus. Você é uma pessoa racional, também justa, feito a rainha de espadas. E também é uma pessoa para se ter ao lado, é uma pessoa companheira, trabalhadora, também bem posicionada, feita a rainha de ouros. Então, a Imperatriz, eu posso falar para você que simboliza basicamente, tá? Sentimentos. Num sentido íntimo, me fala muito se você pergunta a respeito de trabalho, é produção tanto material quanto espiritual, tá? Basicamente é isso. Posso falar também a respeito da Imperatriz, tá? Quando a pessoa a qual você pergunta tem um relacionamento, tá? Essa pessoa é sempre simbolizada pela Imperatriz, que é a mulher que o cara assume, ou é a pessoa lá, o homem que a mulher assume, entendeu? Basicamente é isso. Simboliza também o cônjuge, a cônjuge, tá? Se o cara tem uma mulher, tem um marido, tá? A pessoa tem um marido e
sai junto com o diabo, ou com o julgamento, ou com a justiça, tá? Ou com a roda da fortuna, essa pessoa amada é você. Sendo da justiça, na sequência, você é a pessoa que a espiritualidade trouxe para a vida da pessoa amada. Sendo do julgamento, é aquela pessoa que é do destino. É do destino. Tá ali, tá? Sendo com a roda, eu posso falar que é uma passagem kármica que existe. Pode ser que tenha altos e baixos, e também não é certeza que seja totalmente para sempre. Mas ainda assim a pessoa amada é você. Sendo com o diabo é a imperatriz com o diabo, é a amante amada. É a pessoa que o cara ou a mulher lá, né, independente do sexo, ama em segredo. Basicamente é isso, sobre a imperatriz, tá? Uma coisa bacana também sobre a imperatriz é que ela também, se o cara é solteiro, tá? E vamos supor, ele é solteiro, ele pode... Aí sai muito das cartas que tem em volta, tá? Pode ser a mãe, tá? Se o cara ou a mulher é solteiro, solteira, pode ser a mãe. Em algumas vértices de leitura, se a pessoa pergunta se vai engravidar, aqui é um grande sim. Porque a imperatriz também simboliza a grande mãe. Vamos lá agora. Vamos com o nosso imperador. Vamos com o nosso imperador agora. O nosso menino teimoso, o nosso menino cabeça dura. O imperador. Aqui eu posso dizer para você o seguinte, tá? O imperador, ele é determinado, simboliza determinação, concretização de alguma coisa, a fixação de alguma coisa também, tá? É uma carta que ela é fixa, consequentemente, se for algo referente a tempo, já posso te falar, demora, tá? Porque o imperador, ele tem um padrão de pensamento mais fechado, tá? Um padrão de pensamento fechado. E aqui eu posso dizer também, se for falar sobre o temperamento de alguém, é uma pessoa teimosa, é uma pessoa cabeça dura, tá? É uma pessoa mandona também. Em alguns casos, me fala também, dependendo da carta que tem a seguir, uma pessoa machista também, tá? Mas originalmente, não é uma carta negativa. Mas é uma carta lenta e é uma carta que fala muito sobre teimosia também, tá? E autoritarismo. Basicamente é isso. Vamos aqui agora no Papa. Eita, olha o Papa aqui. O Papa é o seguinte, tá? Ele é o chefe religioso, né? Maior dentro da religião católica, né? Ele é a representação de Jesus, de Deus na Terra. Então aqui eu posso te falar o seguinte, tá? Geralmente, quando a gente pergunta se alguém tem compromisso, tá? Isso daqui é um grande sim. A pessoa tem um compromisso oficializado, tá? Um compromisso oficializado, porque é como se fosse uma entidade religiosa isso daqui. Fala muito de seriedade, tá? Mas também reflete o seguinte, me fala muito, se você perguntar como é que tá a vida de fulano com ciclaninha, basicamente, aqui eu vejo um vínculo estabilizado e geralmente quase sempre frio, tá? E uma outra coisa também, dependendo das cartas que tem a seguir, tá? Geralmente também mostra o falso moralista, tá? O falso moralista é aquela pessoa que se mostra séria, mas por detrás tem algumas coisas esquisitinhas. Então, basicamente, o Papa, ele simboliza isso. Numa outra vértice de leitura, também simboliza dependendo da pergunta, né? O contato seu com a espiritualidade. E também, dependendo também de outras cartas a seguir, por exemplo, a carta da Lua, eu poderia falar assim, olha, você é uma pessoa que tem uma mediunidade muito grande, né? E você pode desenvolvê-la e se firmar dentro disso. Basicamente, o Papa, ele simboliza essas coisas. Mas no sentido físico, simboliza os relacionamentos que são sérios e duradouros. E também, dependendo da sequência da leitura, tá? Se é frio, se é quente, se é alto e baixo, enfim, né? Vai muito das cartas que tem em volta. Vamos aqui agora, os enamorados. Os enamorados, eu posso falar pra você o seguinte. Originalmente, tá? É aquela alma humana que se partiu em dois.
Geralmente quando sai simboliza uma ligação de almas, tá? Simboliza saudade. Mas se você perguntasse o que fulano quer comigo, a pessoa não sabe. Porque tem dúvidas. Simboliza as dúvidas também. Inclusive é muito bonito esse baralho, tá? Esse desenho simboliza as dúvidas. Também uma decisão. Originalmente o simbolismo é um casal e tem um anjo em cima que não sabe para onde aponta a flecha. Por quê? Mostra da dúvida, tá? A dúvida e também, assim, o seu poder de decisão dentro de uma situação. Quando você pergunta, olha, tem mais alguém no meu caminho, né? Fora ciclano, fora beltrana, mostra que sim. Tem uma outra pessoa, tá? Também é uma carta codificada para usar como triângulos também, dependendo das cartas que existem em volta. Carta 7. Perfeita. A carta 7, originalmente o carro, tá? Ou a carruagem. Eu posso dizer para você que é uma carta que fala de triunfo, expansão, alegrias, concretização, vitórias. Em algumas vértices de leitura também fala sobre viagens, tá? Ou sobre distanciamento geográfico. É isso. A carta 8. Originalmente nos baralhos nacionais, eu andei observando isso, tá? A carta 8 seria a justiça. Mas os decks que são importados vêm com uma carta da força. Eu já percebi isso em alguns decks importados, tá? Seja originais ou réplicas. Vem com uma carta da força. A carta da força, ela simboliza em si, tá? Você pode ver que é uma moça descansando em cima do leão. Naturalmente, o simbolismo é uma mulher abrindo a boca de um leão, sem fazer força. Isso quer dizer o quê? O domínio da mente sobre as emoções, tá? Também é uma carta de contenção. Ah, por que que fulano ainda não se manifestou pra mim, pipipi, popopó? Porque tem alguma coisa prendendo essa pessoa. E geralmente é a própria mente da pessoa, tá? A gente só vai ficar sabendo se é alguma situação, tá? Se é... dependendo das cartas que tem em volta. É uma carta de domínio da mente sobre as emoções, tá? Os instintos primitivos também. Também é uma carta que fala muito, justamente por causa da imagem forte do leão aqui. Eu posso te falar que é uma carta que também simboliza atração sexual, tá? Simboliza isso, mas que a pessoa de alguma forma guarda pra si, retém pra si, tá? O eremita, eles geralmente, tá? Ó, você pode ver que essa carta, inclusive, ela tá com uma marca de dobra aqui, mas não impede que eu embaralhe ela, tá? Aqui me traz o eremita, aqui inclusive nesse desenho é representado por Jesus aqui, tá? Se não é Jesus, a pessoa usou, quem criou o baralho, usou de uma forte inspiração. Aqui eu posso falar para você o seguinte, sobre o eremita. O eremita, ele é justamente, ele simboliza, tá? Ou quando a pessoa está sozinha, ou quando a pessoa se sente muito sozinha. E também em algumas vértices de leitura, fulano sabe que eu gosto dele? Sabe. A rival sabe da minha existência? Sabe. Sabe e não fala nada, apenas observa, tá? E aqui eu posso falar também, se for perguntas a cunho espiritual, eu posso dizer que simboliza os mentores espirituais. Simboliza o mentor espiritual. Aí dependendo da carta que tem na sequência, a gente sabe se é de direita, de esquerda, que tipo de mentor que é, tá? Vamos lá, mas sobretudo também me fala muito de isolamento também, porque a própria carta do eremita é isso. Isolamento, o cara que se esconde lá no fundo da montanha e passa a viver sozinho lá a sua espiritualidade. Me fala de isolamento também. A carta 10, a roda da fortuna. Linda essa carta, inclusive, tá? Ela simboliza, sempre me vem uma frase que quando eu estudava o tarô egípcio, tá? Sempre me vem uma frase que é o seguinte: e tudo se repete tal como se sucedeu, com as suas consequências boas ou más. Isso chama-se karma. Então eu posso te falar que a roda da fortuna, também conhecida como a roda de Sansara, simboliza as coisas kármicas que tem, tá? O caminho kármico. Também, se eu for falar, por que fulano e ciclano não se separa? É karma. Se tiver com a roda com a carta do enforcado, então, na sequência, ferrou. Porque é um karma pesado. Mas aqui geralmente relaciona-se a karmas, tá?
E também em vértices de leitura, fulana, vai voltar para mim? Vai. É a roda, só que é uma volta lenta, tá? E aqui me fala também como é que tá meu relacionamento, altos e baixos. É a própria simbolismo da roda aqui, tá? E aqui eu posso falar também, espiritualmente falando, fala do ciclo de existências, sobre a recorrência das coisas na tua vida. Remete-se muito a gente analisar o porquê que algumas situações se repetem. E o que fazer para que a gente quebre essa roda kármica, né? O que fazer para a gente quebrar os efeitos kármicos na vida da gente. Mas falando de uma vida prática, simboliza volta de relacionamento, tá? Simboliza altos e baixos também, entendeu? E também numa questão de tempo, para mim, eu posso falar para você que é algo que geralmente soa para mim, tá? Como é uma roda kármica que está sempre ali, né, rodando de alguma forma, eu posso te falar que geralmente para mim quando sai corresponde a semanas, tá? Aí vai das cartas que tem na sequência que eu consigo calcular mais ou menos um tempo quando aparece. Tá? Lembrando que o tempo dentro do tarô ou dentro de qualquer outro oráculo é muito relativo, tá? Eu, Rosana, gosto de falar quando aparece. Quando eu vejo lá, pá, entendeu? E pra mim, quando aparece falando de tempo, geralmente é a temperança. Eu tô falando aqui da questão da roda, porque também é uma carta usada para o tempo, tá? Basicamente é isso. É que nem, por exemplo, tá? A carta da roda, semanas. Aqui a temperança vai lá, sabe-se lá Deus quando. Aí eu vejo mais ou menos, de acordo com as contagens que vem pra mim, eu vejo o que aparece e o que se confirma. O mundo geralmente é o agora, é alguns dias. Então tem algumas cartas que eu caracterizo como cartas do tempo, tá? E a carta da roda é uma delas. Mas geralmente é volta de compromisso ou volta de uma situação, tá? É situações kármicas também. E também eu posso falar de altos e baixos dentro de um relacionamento ou dentro da vida de alguém, tá? A carta aqui, número 11, que pra mim, como eu falei, né? Index estrangeiros, há uma inversão. A carta da força entra no lugar da carta da justiça e a carta da justiça no lugar da carta da força. E não poderia ser diferente nesse aqui. Aqui eu posso falar pra você, é a justiça, tá? Você pode ver a justiça aqui. E você pode observar, inclusive, tá? Que nenhuma das pessoas da imagem está olhando para essa balança, tá? E aqui em cima existe um sol que brilha sobre tudo. Então aqui eu posso falar que o próprio simbolismo é o que é certo vai prevalecer. O que é certo vai prevalecer. Independente de você estar olhando ou não, tá? Porque a justiça ela é cega. Normalmente a carta da justiça é uma carta lá da deusa Atena, né? Segurando lá a balança com seus olhos vendados. Aqui são pessoas que não olham para a balança. Ou seja, independente de você estar olhando ou não, o que é certo vai prevalecer, tá? Para uma pergunta de sim ou não, ele é o sim para mim, tá? É o sim, é um grande sim. Para alguém que pergunta, é do meu caminho, do meu destino, eu uso ela junto com a carta do julgamento, para me definir que é mesmo, tá? Se tiver junto com a carta da roda, é do teu caminho, mas é karma. Quando acabar o karma, você pode decidir se você quer ou não para tua vida. Basicamente é isso, tá? Vamos aqui agora com o enforcado. O enforcado, tá? Ele simboliza sacrifício, que a pessoa está se sentindo sacrificada. Me fala também de karmas pesados, que demoram muitos anos, tá? Basicamente é isso. E também para algumas vertentes de leitura, eu posso falar o seguinte, tá? Ele, no sentido assim, ele para mim sempre me simboliza aqui, tá? Aberturas de caminhos. Quando algo que estava amarrado, tá? Eu tô falando especialmente dessa carta, porque geralmente sai muito pra mim algo assim, tá? Quando algo tá amarrado, tá ali se arrastando, e sai um enforcado reverso pra mim, eu posso falar que são aberturas, tá? Lembrando que as leituras reversas dos arcanos só se aplica pra mim aqui, tá? Tem gente que lê de outras formas, mas eu não preciso, porque uma carta conversa com a outra e a mensagem é entregue da mesma forma. Eu posso falar que se aplica aos arcanos maiores, tá?
Em alguns arcanos intensifica alguns aspectos e outros acontece a liberação. Como aqui eu posso falar para você, tá? Que ela reversa para mim, ela me simboliza aberturas. E que vai haver alguma movimentação, ainda que seja lenta, tá? É uma carta lenta. Então quando alguém pergunta sobre tempo e sai enforcado, esquece. Esquece e vai passear, porque aqui é demorado. Para uma pergunta de sim e não, é o não. Já era, tá? A morte. Você pode ver que é uma pessoa, um corpo no lago, basicamente, né? E aqui eu posso te falar, naturalmente, a morte em outros decks é simbolizada como um anjo da morte, né? Um esqueleto. No tarô dos guardiões seria como algo como o Tata Caveira, por exemplo, né? Enfim. Mas voltando aqui ao tarô, tá? Eu posso te falar que é uma carta que mostra transição. Não é o fim de uma fase e começo de outra. Quando sai a morte, é aquele pá! Cortou. Vai começar outra coisa agora. Basicamente, você está assistindo. É como se você estivesse assistindo uma novela e entrasse lá o tananã, tananã, tananã da Globo, tá? É um corte de repente, que vem pelo meio, tá? Basicamente é isso. Eu e fulano vai dar certo? É corte. Fulano e ciclano vai se separar? Vai, é corte, tá? E também outras vertentes de leitura, é um ciclo que acabou para começo de outro. É o encerramento de algo, para o nascimento de algo novo. Assim como é simbolizado também pelo Ouroboros, né? Que é a serpente que engole a própria cauda. No tarô egípcio, eu posso te falar que tem o símbolo do Ouroboros, que é o símbolo do nascer e morrer, nascer e morrer, nascer e morrer. E também é como se fosse algo assim, a partir de cada existência, no caso do tarô egípcio, você vai adquirindo as suas experiências e também os teus karmas. Mas aqui, sobretudo, a carta da morte, ela simboliza transições entre uma fase e outra, tá? Vamos aqui agora para a temperança, que é a carta do tempo aí pra mim, tá? Antes de falar disso, porque tem pelo próprio nome, tá? Da temperança. E eu posso falar pra você o seguinte. Você pode ver, tá? Que é uma carta em que o anjo aqui tá aí passando o líquido de uma taça para outra. É como se ele estivesse equilibrando as coisas, tá? Basicamente é isso, equilibrando para que haja a harmonia e a bem-aventurança, tá? Como é um anjo a representação, em outros decks também é um anjo, eu posso dizer que é a harmonia, a energia positiva que vem com o equilíbrio, que vem através do tempo. Quando sai, isso relacionado a duas pessoas, enfim, tá? Ou uma história, me fala muito de coisa que vem de outras vidas, tá? Que me fala de uma contagem, se eu for falar de questão de tempo, de uma contagem muito grande de tempo. Se sai, tá? Se sai a temperança junto com a roda, ou a roda e a temperança, é uma contagem infinita de tempo, muito grande. Então eu poderia falar, vamos supor, por que eu penso tanto em fulano? É uma ligação que ela vem do espiritual, ela é kármica se estiver junto com a roda, tá? E vem através dos tempos, e vai através dos tempos, tá? Como se fosse aquela coisa que vocês vão se embolando. Mas originalmente, a carta da temperança fala da conquista do equilíbrio. Fulano gosta de mim? Olha, é algo que vai se descobrir com o tempo, mas a aproximação inicial, ela é amigável, porque é uma carta que também simboliza pureza devido ao anjo, tá? Basicamente eu vejo isso. Aqui me fala muito sobre a questão do anjo. Aqui eu posso dizer, você pode observar alguns detalhes aqui, tá? Você pode observar, é um dos arcanjos, né, representados, os arcanjos bíblicos aí, que nós bem conhecemos. Aqui eu posso falar muito, tá? Que pode ser Gabriel ou pode ser São Rafael. Eu acredito que é Rafael. Por quê? Me fala muito também de curas emocionais que vem com o tempo. E tem esse arcanjo, é um arcanjo que é relacionado à cura, né? Geralmente a cura das coisas da alma, tá? Mas é algo que só vem com o tempo. Então aqui a temperança, ela me simboliza essas coisas. Vamos agora pro diabo. Linda essa carta, inclusive. Olha esse diabo aqui, gente. Tá? Esse diabo aqui é Lucifer. Aqui eu posso te falar que é uma carta que tá bastante desgastada, tá? Ó. Mas ela é dura, tá? Eu posso embaralhar loucamente. Aqui você pode ver o seguinte. Tem aqui humanos, tá? O que o diabo mostra pra mim aqui? A pessoa sendo escrava das paixões mundanas.
seja lá o que for, tá? Se é uma pessoa, se é uma situação, se é uma coisa, enfim, é a pessoa ali escrava dos desejos dela. Geralmente é uma carta muito sexual, tá? Me fala de desejos sexuais intensos, me fala também de sentimentos de posse, de apego muito forte, porque o diabo ele traz uma energia pesada, tá? Posso falar que ele junto com a papisa, tá? É assim, se for você, se está sabendo de você, você é uma pessoa que geralmente alguém mal vê, tá? Se é com a imperatriz, você é um amor secreto da pessoa amada, seja você amante, seja não. Você é um amor secreto da pessoa amada, tá? O diabo com a torre, eu posso te falar que vem uma quebra violenta pela frente. Se prepara, porque a coisa vai ficar feia, tá? Posso falar também que mais, o diabo com a lua é magia pra mim. Geralmente magia pesada, porque a lua é uma carta que dá pra me combinar pra falar de magia. Seja com o diabo, magia pesada, tá? Aí a gente vê que tipo de magia que é, de repente, dependendo das cartas que vier na sequência. Ou também, se for com a carta, se a lua estiver com a carta da estrela, é uma magia mais leve. Simpatias, orações, enfim. Mas o diabo, geralmente, ele me fala muito de apego, me fala muito de ciúmes também. E também está falando de traições, mentiras, falsidades. Então, é uma carta que traz uma energia muito pesada. Ela só me sai positiva, mais ou menos, quando ela está com a carta da força, que me simboliza paixão. Tá? Basicamente é isso. Vamos agora para a carta da torre. A carta da torre é o seguinte, tá? É a carta, vocês podem ver que é a torre de Babel, quebrada aqui, estourando, toda arrebentada, pegando fogo. Então aqui eu posso falar o que sobre a torre? A torre, ao contrário da morte, que é um corte total de uma situação, a torre ela mostra uma situação que ela vai quebrando, até acabar. Em algumas vértices de leitura, é uma quebra para que haja uma reconstrução. Vai das cartas que estiver na sequência. Se forem positivas, é isso, tá? Se forem negativas, é uma quebra definitiva. Se tiver com a morte, é uma carta que pode simbolizar a passagem de alguém para o mundo espiritual, tá? Então aqui eu vejo isso. Mas a morte, geralmente, se for falar no sentido de pessoal de alguém, é você passando por uma atribulação muito grande, tá? Que geralmente, até porque o simbolismo do arcano 16, 1 mais 6 igual a 7, uma aprovação espiritual, se for só para você, apenas para você. Agora, se for relacionado a outras pessoas, também simboliza. Como é que eles vivem lá? Isso aqui é treta. Se tiver, dependendo da carta que tiver, tá? Se for alguma carta positiva, é treta, violenta, mas que eles vão ficar bem. Se tiver alguma carta negativa na sequência, é treta para separação. Geralmente simboliza as quebras que vêm, seja na vida da pessoa, seja na vida se você estiver jogando para você mesmo, tá? A estrela, maravilhosa a estrela. Engraçado que eu olhava essa carta aqui, a vida inteira eu achava que era uma sereia, tá? Mas não é uma sereia. Eu achava que era uma sereia justamente porque eu via as águas aqui e eu não percebia as pernas dela aqui. Mas a próprio simbolismo, tá? Da carta da sereia, da carta da estrela aqui. Aqui você pode ver que tem uma estrela maior que brilha sobre essa pessoa encantada aqui. Aqui no fundo tem águas. É uma carta sentimental. É sentimental, tá? Me fala muito de pureza. Também simboliza os filhos numa relação, tá? Também simboliza. Se você estiver jogando apenas com os arcanos maiores, simboliza os filhos numa relação. Ou se estiver junto com a imperatriz, é gravidez, tá? Se estiver junto com a imperatriz, é gravidez. Aqui também me fala muito de curas emocionais, tá? Pra pessoa que tá lá com depressão, pra pessoa que tá muito triste, quando sai, ou, enfim, curas emocionais. Pra quem tá dentro de um triângulo, alguma coisa assim, simboliza que tudo vai vir pra luz. E de alguma forma as coisas vão te favorecer. Aclaramento de situações, tá? Verdades vindo à tona, perdão emocional. Tá, você quer saber como é que o casal vive? E me sai, define, vai, responde, explica e conclui. E fecha aqui com a energia da estrela. Vivem pacificamente bem, mas como irmãos, tá? Geralmente, para falar de um casal, quando sai, é porque não rola sexo. Aqui porque ele simboliza pureza,
Pureza, não é uma carta que não tem nenhuma conotação sexual. Se tiver com a carta dos enamorados, saudade. Se for com a carta da força, uma saudade que a pessoa tenta repreender, tá? Basicamente é isso. Se tiver com a carta do diabo, aí sim, a pessoa imagina sexo com você. Porque a própria carta da estrela também fala, no sentido mais prático, sobre as imaginações. Tá? Mas sobretudo é aclaramento de situação, é a pureza e também o grande perdão, quando você perdoa alguém e se perdoa também, tá? E também numa outra verse, esqueci de falar, também no aspecto espiritual me simboliza o anjo da guarda, tá? A lua, vamos para a lua, deixa eu tomar aqui uma coisinha antes, vamos lá. Vamos lá. A lua, tá? Ela, você pode ver aqui o próprio simbolismo, tá? Você pode ver que são duas pessoas. Tem aqui é um escorpião, tá? Eu ia falar uma lagosta, mas não é uma lagosta porque no simbolismo original da carta é um escorpião que está ali e as pessoas não estão vendo. Os cães também não estão uivando para a lua. Então aqui eu posso falar basicamente o seguinte. A lua, ela simboliza os aspectos ocultos, a espiritualidade, o misticismo. Também simboliza uma situação nebulosa, tá? Situação nebulosa, como se você estivesse andando pelo nevoeiro. É um alerta para cuidados, para perigos ocultos também, tá? Como eu falei, associado à própria carta do diabo, por exemplo, me fala de feitiçaria pesada, tá? Um perigo oculto que você não está vendo. Aqui você pode ver, inclusive, tá? Que, ó, essa carta da lua, ela tá aqui. Tem duas faces, inclusive, tá? Então, e os cães uivando. É como se ao longe você ouvisse rumores, mas você não está vendo perigo. Aqui, quando eu pergunto assim, o que fulano sente? Tá muito lá dentro do coração. E não é puro, tá? Basicamente, é o sentimento de amor, tá? E até desejo, mas aqui me traz traços também de psicopatia. Porque a pessoa tem pensamentos absurdos em relação a você, tá? Os fetiches mais estranhos estão dentro da lua, sexualmente falando, tá? Se tiver carta da estrela junto, eu posso falar que sim, a pessoa tem um amor de poeta, que é aquele amor que está lá no íntimo, tá? Mas é um amor de poeta, a pessoa interiorizou, você é o muso, o divo, a musa inspiradora de poemas e de músicas bonitas dentro do coração da pessoa. Basicamente é isso. Mas a própria carta da lua sozinha é o que eu falei anteriormente para vocês, tá? Vamos lá. E eu posso falar também o seguinte, como é, tá? A síntese do arcano 18, que é 1 mais 8 igual a 9, a síntese é o eremita. Me fala também de isolamento, tá? E também simboliza, em algumas vertentes de leitura, mentores espirituais de esquerda, tá? Vamos para a carta do Sol agora. Maravilhosa essa carta, inclusive, tá? Essa carta me fala muito sobre a verdade. A própria energia do Sol, vocês podem ver aqui, ó, que é um menininho cavalgando feliz, vitorioso em cima do cavalo. Aqui eu vejo, tem um girassol aqui, tá? Então aqui é quando tudo dá certo, é uma grande vitória. Vai sair o meu dinheiro? Vai. Vai, e também fala de entrada de dinheiro inesperada, boa sorte, verdades vindo à tona, tá? Acolhimento, aproximação, tá? São as comunicações, é uma carta de ação também, tá? Sobretudo, eu posso falar que é uma carta que verdades vêm à tona. Verdades vêm à tona. É aberturas de caminho também, tá? Salve, salve, salve. Vamos aqui. O julgamento, que é o terror de todo oraculista. Por que, Rox? Porque é o inesperado. É o inesperado. Originalmente, ele é um grande sim, tá? Tipo, fulano gosta de mim? Sim, gosta. E vai surgir para você do modo mais inesperado possível. De que forma que vai surgir? Não mostra. Em quanto tempo? Não mostra. Então aqui é o inesperado. É também o que é do destino para mim, tá? É o que é do destino.
E também é um sim, tá? Para uma resposta. E também é o inesperado. Aqui me fala muito também sobre gente que, se for de um amor, tá? Me fala muito de amor do passado. Por quê? O próprio simbolismo, tá? São os mortos, então, gente que já viveu, tá? Já viveu aí na Terra, ressurgindo através do chamado do anjo. Então aqui eu posso falar e sendo iluminado pela energia do sol. Por isso que é uma carta positiva. Se você pergunta sobre alguém do passado, sim, volta na tua vida com certeza. É o morto-vivo lá ressurgindo, tá? É lá, tá saindo da tumba para vir até você. Então aqui basicamente é isso. É a pessoa vindo de modo inesperado. E aqui, se for uma pergunta, tá? Mas de que forma que vai vir? Isso daqui não tem como responder para você, porque é o próprio inesperado. Então aqui quando sai essa carta, a gente aconselha a falar assim, ó, não tem como te falar, pode ser a qualquer momento, pode ser agora, nesse exato minuto, ou pode ser daqui a 30 anos. Então aqui é um exemplo que eu tô dando, tá? Então aqui é tipo assim, no tempo de tempo que eu falei agora. Então é o inesperado, é uma carta que não dá pra saber o que vem exatamente depois. Bom, a gente tem uma ideia de quando sai cartas positivas ou negativas em volta, tá? Basicamente é isso. E a síntese dele é a papisa, que é algo que está interiorizado e oculto para você. Então, geralmente, de fato, é o inesperado. E aqui, fechando os arcanos maiores, eu trago aqui o mundo, que é a melhor carta do baralho inteiro, tá? É a melhor carta do baralho inteiro, porque a carta do mundo, ela tem todos os outros, ela tem tudo dentro dela. Tudo que existe. Tudo que existe. É a coroa da vida, tá? Numa vértice de leitura também posso falar que é o agora, daqui a alguns dias. Então dá pra gente ver quantos dias que é, mediante as cartas que saem, tá? Basicamente é isso. Aqui eu posso falar pra você também que é uma carta que fala de ligação espiritual de almas gêmeas, tá? Basicamente, se tiver junto com a carta dos enamorados, é batata, tá? É batata. Entendeu? Então aqui eu posso falar, e se não tiver com a carta dos enamorados? Ainda assim existe uma ligação espiritual muito forte. Ainda assim é uma alma irmã, uma alma companheira, tá? Então aqui eu posso te falar que é um grande sim também, tá? Gosta de mim? Totalmente. Não só gosta, como vê você como uma pessoa única, tá? Vê você como uma pessoa única, que é pra vida dela. Vê você como um parceiro ideal, tá? É isso aí que simboliza o mundo e traz grande boa sorte e também me fala de bons fechamentos aí no mundo, ok? Vamos agora falar aqui do arcano de copas, tá? Que é do naipe de copas, que simboliza aí o verão, também a juventude, enfim, né? O verão. Aqui, vamos lá, o as de copas, um início completamente amoroso. Olha que linda essa carta. 2 de copas, encontro de almas, reciprocidade. 3 de copas, comemorações, festas e também associada a outras cartas, triângulos amorosos. 4 de copas, aqui eu vejo que ou a pessoa amada, você foca numa determinada situação e não presta atenção em outras coisas. Se é uma coisa, o sentimento é correspondido, eu posso te falar que pode até ser, mas a pessoa não está se importando com isso agora. 5 de copas, arrependimento. O arrependimento. Você pode observar muito bem o seguinte, tá? A pessoa com o olhar parado, tomando alguma coisa na taça, ou cheirando, né, o que tem o líquido da taça, e numa outra veste de leitura, você pode observar, tá? Como se a pessoa estivesse tomando um chá para se livrar disso aqui. Então eu posso falar que é uma carta que traz arrependimentos, tá? Vamos aqui agora. 6 de copas, saudades. Saudades ou simboliza também alguém do passado, tá? 7 de copas, as diversas formas de resolver alguma coisa, diversas possibilidades e também simboliza os contatinhos. 8 de copas, alguém indo embora deixando uma história para trás, independente de que história que seja, história de amor, família, enfim, amigos. É alguém que vira as costas, ainda tendo sentimentos no coração, tá? Mas é alguém indo embora, você pode observar bem, indo embora.
Tchau. 9 de copas. Aqui você pode ver o simbolismo aqui, ó. Que é essa pessoa aqui deitada sensualizando, tá? É muito desejo, é amor, é vontade do vucu-vucu. Um desejo, é quando alguém vem para o encontro íntimo, tá? É paixão, desejo sexual. Eu vejo basicamente isso. E também se você falar de sentimentos correspondidos, eu falo que sim, mas é um sentimento correspondido, mais voltado para os desejos da carne. Vamos lá? 10 de copas, o grande final feliz, as 10 taças de sentimentos cheias, tá? É um grande sim, também posso dizer isso, tá? Para qualquer vértice de leitura, se for amorosa, se for de trabalho, é um grande sim, é o grande final feliz. Valete de copas, o valete de copas, tá? Aqui me falam essas figuras, tá? Valete, cavaleiro, dama e rei. Posso falar o seguinte aqui. Pode simbolizar a faixa etária de idade, tá? Faixa etária. Aqui eu posso falar o seguinte, tá? Basicamente, até os 25 anos. Dos 25 até os 35, tá? Dos 35 até os 45 e dos 45 até os 60, enfim, a perder de vista. Eu não costumo me guiar dessa forma, tá? Mas eu já estudei isso. Aqui eu codifico da seguinte forma. Vejo que vai ter comunicação amorosa, ainda que de um jeito imaturo. A pessoa vem trazendo a taça transbordante de sentimentos e me fala de uma comunicação rápida, bem rápida, tá? Cavaleiro de copas, mais rápido ainda. Aqui eu vejo que traz a taça transbordante, ainda não é um rei, tá? Mas está um pouco mais maduro que o valete. Me fala de convites, tá? Convites para passeios, viagens. Pode ver até como aqui o simbolismo do próprio cavalo, entendeu? Tipo, te levar a algum lugar, basicamente isso. Rainha de copas. Geralmente, quando mostra que é você no jogo, você é a pessoa amada, a pessoa te vê de um modo muito sensível, te vê com sentimentos, uma pessoa bonita, uma pessoa ali, geralmente ela também simboliza a mãe, tá? A mãe, em algumas vértices de leitura, aquela esposa que é fofoqueira também, tá? Basicamente é isso. Mas, geralmente, tá muito relacionado a mais. Eu procuro olhar mais essa vértice, tá? Quando sai a rainha, primeiro, até porque elas conversam comigo, né? As cartas, junto com as entidades, então eu procuro mostrar esse lado, vai. Como é que a pessoa me vê? Te vê como uma pessoa amada, uma pessoa que tem sentimentos de amor por você, tá? Te vê como uma pessoa bonita, uma pessoa amável, uma pessoa doce, tá? Basicamente é isso. E o rei, eu posso te falar, o rei é interessante porque é o seguinte, tá? O rei de copas, esse rei, ele o simbolismo dele aqui, ele traz a taça cheia de sentimentos, traz. Mas ele é um rei bastante vaidoso também. Ele é um rei que se apaixona, né? Ele se joga. E aqui eu posso te falar que é como se fosse assim, ele é um namorado, por assim dizer, ou a namorada, né? Mas geralmente ele é um namorado. Ele é uma pessoa que ele traz sentimentos. Vejo também, tá? Que ele é o único dos reis. Nesse deck aqui não, tá? Mas ele é o único dos reis que tem 2 pares de mãos. Tem que tomar cuidado porque o rei de copas, em algumas, dependendo das cartas que tem em volta, pode falar de uma pessoa extremamente sedutora, que tem uma lábia muito boa. E, como eu falei, em alguns decks ele é representado com 2 pares de mãos. Com 2 mãos ele te faz ilusionismo e com as outras 2 ele tira o que ele quer de você, tá? Então aqui o rei de copas, ele é muito famoso por ele ter uma lábia muito positiva. Apesar de, na vértice positiva da leitura, é uma pessoa que traz sentimentos, tá? Vamos lá. Vamos aqui agora para o nosso verão, né? Que a gente pode dizer que é o naipe de ouros. Vamos lá. As de ouros, um começo totalmente produtivo, feliz, tá? Aqui me fala muito também de começo, se for de trabalho, é totalmente produtivo. É um início que traz muita... Como é que eu posso falar?
É um começo muito produtivo na sua vida, é um começo que tem prosperidade, é isso, tá? Um começo iluminado. Basicamente eu vejo isso. 2 de copas. Quando sai o 2 de copas, basicamente me fala de alguém tentando equilibrar duas situações, sendo que em favor, puxando mais para si mesmo, tá? Por exemplo, se eu estivesse lendo para você e vai a respeito de alguém, falei, ó, a pessoa tá buscando equilíbrio, tá? Mas favorecendo mais a si mesmo. Aí, dependendo das cartas que tiver a seguir, a gente dá a sentença. Mas geralmente é a busca pelo equilíbrio entre duas situações, dois polos, enfim, tá? É equilíbrio. O busca do equilíbrio. 3 de ouros. O trabalho com a coletividade. Tá? Também me simboliza o seguinte. Se for a respeito de trabalho, trabalho em equipe. Tá? Se for a respeito de amor, eu posso te falar de coisas que não dependem só de você, da pessoa amada, mas dependem de você também. 4 de ouros. Apego, ciúmes e soberba. Tá? É isso aí. 5 de ouros. Escassez, carência, mendigos, entendeu? Basicamente é isso. É o que mostra essa carta. Escassez, a falta, a carência, tá? Quando sai a respeito de um relacionamento, é uma coisa que realmente já tá chegando no final. Tá esgotando. E esgota do jeito mais triste. Que é como se fosse alguém morrendo por fome, entendeu? 6 de ouros. Aqui me fala muito de desnível, tá? Pode ser um desnível de situação, um desnível sentimental, vai das cartas que tiver na sequência, tá? Ou um desnível até espiritual, energético, tá? Aqui quando sai o 6 de ouros, é desnível, tá? Se estiver perguntando de alguém, de fulano e ciclano, é uma relação em desnível. Se for de você para com a pessoa, da pessoa para com você, existe um desnível. E esse desnível, como eu falei, pode ser sentimental, pode ser social, de nível social, tá? Pode ser espiritual também, pode ser financeiro, enfim, tá? É desnível. Vamos lá. 7 de ouros, o melhor momento. São as sementes que se planta para se colher no momento. Quando sai essa carta também, alguém pergunta sobre... Quando sai essa carta aqui, eu já sei que é algo que vai demorar. Por quê? Aqui eu vejo que é no melhor momento. Entendeu? É você aguardando colher os frutos de algo. Tá? Aí vai das cartas na sequência. Se vai continuar demorando muito, de que forma vai ser, enfim. Mas é uma carta que me fala de você... esperando colher os frutos das sementes que você plantou. Num melhor momento. Numa melhor temporada. Numa melhor estação. É por isso que eu falo que realmente me remete à demora. 8 de ouros. Dedicação. É um trabalho dedicado. Seja a pessoa amada, a pessoa para quem você está perguntando, ou até para você mesmo. Aqui me fala de um esforço dedicado em prol de algo. Aí a gente vê o que é na sequência mediante a pergunta que a pessoa faz. 9 de ouros. Você totalmente voltado para si mesmo, tá? Totalmente. Me fala muito em algumas vértices de leitura sobre egoísmo também, tá? A pessoa pensar apenas em si mesmo. 10 de ouros. A constituição de um vínculo estabilizado. Formação de família. O que prende essa pessoa lá? É família. É família, tá? Eu vou conseguir entrar em tal empresa? Vai. Vai e tem expansão também. Você fará parte dessa família. Então aqui eu vejo que o 10 de ouros, vocês podem ver inclusive que é uma família mesmo aqui, tá? Então aqui me fala muito sobre constituição de vínculos mais sérios, tá? Família. Valete de ouros. O grande pedido de desculpa. É aquele ser que vai chegar para se desculpar, se redimir com você por algo que fez ou que deixou de fazer, enfim. Ou pode ser você mesmo, tá? Fazendo isso. Cavaleiro de ouros. O temido cavaleiro de ouros. Esse aqui ele é temido por quê? Você pode ver, inclusive, que é uma carta que me sai bastante, tá? Que me fala de histórias que demoram. Ele é o terror dos consulentes. Por quê? Ele é o demorado, ele é lento. Ele vem devagarinho, tá? Basicamente eu vejo isso. Só que o mais legal, tá, disso tudo é o seguinte. Ele vem devagar, mas ele traz uma situação resolvida.
Ele é o único dos cavaleiros que é garantido a chegada dele no destino final. Ele demora porque ele traz ali a resolução de tudo. Ele traz algo resolvido. Porém, ele é demorado, tá? Rainha de Ouros. A Rainha de Ouros, ela simboliza a esposa, a mãe, a chefe, tá? Me fala também de uma personalidade da Rainha de Ouros, que simboliza a mulher muito bem aventurada, a mulher dourada, por assim dizer, tá? A mulher que ela traz luz nela. Também me fala, a empresária também, tá? Então me fala de alguém que tem uma constituição financeira muito boa ou que tem o teu lugar acertado a respeito de um relacionamento. Como eu te falei, ela é a mãe, ela é a esposa, tá? Geralmente é isso. E me fala de alguém também que é muito bem posicionado financeiramente falando, tá? E o Rei de Ouros, por assim dizer, ele é o marido, ele é o pai. Ele também, ele é justo, ele é honesto, tá? Posso falar também o seguinte, quando sai ele, referente à pessoa amada, é uma pessoa responsável. E não é uma pessoa que trai, tá? E nem gosta de jogar charme porque ele é uma pessoa preguiçosa também, pra isso. Você pode ver que o simbolismo aqui é até um rei, tipo, meio que cochilando no trono, entendeu? Ali. E também me mostra um apego relacionado à família também, tá? Vamos lá. Vamos aqui agora pro nosso outono, que é o naipe de paus. Vamos lá. As de paus é um começo totalmente baseado no desejo, no tesão, no fogo, tá? Se for sobre trabalho, é algo que vai ser vigoroso e produtivo. 2 de paus, as dúvidas. 3 de paus, os planos, olhando o horizonte. 4 de paus, um relacionamento estabilizado, tá? E também bem-aventurado, por assim dizer. Me mostra tranquilidade. É como se você estivesse ali, você pode observar, tá? Que a pessoa está ali descansando, tá? Tá descansando, tá com o peitinho pra fora aqui. Tá ali descansando. É porque o naipe de paus, ele é um naipe bastante sexual, tá? Então, naturalmente, ele puxa pra vértice sexual também. Assim, né? Até nas cartas. Eu posso falar que é a estabilidade de um relacionamento, tá? De algo que era incerto se tornando certo. 5 de paus. As tretas, várias tretas. 6 de paus. É você voltando da guerra vitorioso. É a volta do soldado da guerra. Tipo assim, ele tá voltando vitorioso da guerra. Você pode ver que tá cansado no cavalo. E aqui você pode ver, inclusive, tá? Que existe condecorações. Aqui realmente era um soldado da corte. Perdeu tudo, mas voltou vitorioso. Então aqui eu posso dizer, eu falo perdeu tudo porque a pessoa tá nua. Tá sem carregar nada. Então aqui eu posso te falar que tá? Você vitorioso, vitoriosa. Se você perguntasse, o que fulano quer comigo? Quer te conquistar. É a conquista também. Se você falar, eu vou conseguir ficar com fulano, vai. Você vai conquistar, entendeu? São as conquistas. 7 de paus. Aqui é a defensiva. A pessoa se defendendo de alguma coisa, de sentimento, de você, de pessoa rival, você se defendendo de algo, tá? Se autopreservando e também mantendo a tua linha de pensamentos, tá? 8 de paus. Muita comunicação, são as flechas do cupido. Você pode ver que todos eles estão enfeitados com borboletas, as borboletas no estômago. Então é muita comunicação, é como se fosse assim, aquele chamado de trabalho que você quer vai chegar, aquela declaração de amor, aquele chamado para sair vai chegar. É o 8 de paus. 9 de paus, muita dificuldade, tá? São dificuldades, tá? 10 de paus. A pessoa sobrecarregada, muito cansada, tá? Basicamente é isso, tá? É um esforço muito grande. A vontade de terminar logo algo. Vocês podem ver, inclusive, que essa pessoa do bumbum bonito aqui, tá? Tá ali fazendo muita força com seus bracinhos curtinhos, tentando pegar esse monte de pau aqui, tá? Valete de paus, uma comunicação muito rápida e também me simboliza muita imaturidade, muita. Você pode ver que esse valete praticamente, ele é um menininho, é um pajem, é um menininho,
tá? Muita imaturidade, mas aqui eu vejo que a comunicação é como se o Paus é maior do que ele, vocês podem ver, entendeu? Então aqui me fala de muita imaturidade, é uma comunicação que ela tá muito fundamentada no sexual, inclusive, ou em outras vértices de leitura, de chacotinha, alguma coisa nesse sentido. Mas aqui eu posso falar claramente que é uma comunicação que chega muito rápida, porém de modo bastante imaturo. Cavaleiros de Paus. Aqui eu posso falar para você o seguinte, tá? É o cavaleiro se preparando para a batalha, me fala de uma comunicação que ela é rápida também, e me fala de convite para sair para sexo, tá? Basicamente é isso. Se não estiver relacionado a sexo, eu posso te falar que é um convite para sair para cair na farra. Se não estiver relacionado à área amorosa. Vamos aqui, a nossa rainha de paus, ela é a gostosa do baralho. Quando ela sai, é o seguinte, tá? Geralmente, vamos supor, se você não está num triângulo, a pessoa tem um magnetismo muito forte em relação a você, tá? Um magnetismo muito forte, você mexe com a libido dessa pessoa, a pessoa te acha muito bonita, muito sensual, tá? Basicamente é isso. Em algumas vértices de leitura, como eu falei, se você estiver vivendo um triângulo, eu posso falar que simboliza a pessoa amante. Se você é a esposa e sai uma rainha de paus, é quase certeza, mediante as cartas que tem em volta, que tem boi na linha. Se você está num triângulo em que você é a pessoa amante, tá? Seja homem ou mulher, aqui é um magnetismo sexual muito grande. E eu posso falar que no lado profissional, é uma pessoa proativa, trabalhadora, honesta. É o trabalho braçal, tá? Basicamente é isso. E o rei de paus é o tesudão do baralho, gostosão, tá? Ele é um rei, quer dizer que ele tem uma certa maturidade, mas ele é o pegador. Ele é pegador. Se você está perguntando de alguém sai o rei de paus, referente a você, a pessoa tem um fogo muito grande, um desejo, mas não quer trazer um relacionamento sério. Tipo assim, eu quero ser seu homem, mas não quero me casar. Basicamente é isso, tá? Se você é uma pessoa, vamos supor, você é um cara e você é casado, esse daqui é o Ricardão, tá? Basicamente é isso, tá? Enfim, e eu posso te falar que é uma energia, ele é um conquistador, ele é um pegador, tá? E eu posso te falar que também, numa vértice de trabalho, é aquele colega de trabalho bastante competitivo. Se for você, é você a pessoa bastante competitiva. No geral, eu posso te falar que é uma pessoa, é uma carta positiva também, tá? Posso te falar que é um sim, tá? Mas tem alguma coisa por detrás que geralmente puxa para interesse próprio, voltado sempre para a área sexual, tá? Vamos lá agora ao nosso inverno, que é o nosso As de Espadas, tá? Vamos aqui. Deixa eu pegar aqui um cigarete para mim. Vamos aqui. Bom, aqui eu trago As de Espadas, que é o início baseado na verdade, na transparência, tá? Na honestidade. 2 de Espadas. Deixa eu mostrar o As de Espadas para vocês. Que lindo. Tá? O início aí, ou reinício baseado na verdade e na transparência. 2 de Espadas. A confusão mental, que a pessoa não sabe exatamente o que fazer, tá? Vocês podem ver inclusive alguns simbolismos nessa carta aqui, tá? Que você pode ver, inclusive, tem um pássaro aqui no braço da pessoa, a pessoa está segurando 2 espadas no pescoço, a pessoa está com os olhos vendados e tem a lua. Então aqui eu vejo muito que a indecisão de alguém que impossibilita a ação, tá? Basicamente é isso. Indecisão de alguém que impossibilita a ação, tá? Posso falar também que é alguém, tá, que tem um certo receio de agir. E também não está vendo nada em volta. Aqui eu vejo muita interiorização, tá? E eu posso te falar também o seguinte. É uma carta que ela está muito ligada aqui, água parada. Tem água parada na carta. Sentimentos parados porque a pessoa não sabe como agir, tá? Ou também, independente da situação que seja, a pessoa não sabe como agir de qualquer forma. 3 de espadas é o coração partido. É o coração partido, é a decepção, o desgosto, tá? Vocês podem ver, inclusive,
que são espadas dentro de uma cabeça. Olha aqui, que é algo também como se parece um coração também, tá? É como se fosse assim, a mistura da mente com as emoções, e é um desgosto, que trouxe um desgosto, tá? Ou você tentando racionalizar uma tristeza que você passou, um desgosto que você passou. Aqui me fala também de ilusões que deram errado, tá? Aqui eu vejo, é o grande coração partido, é tristeza, tá? Melancolia. 4 de espadas. 4 de espadas me simboliza basicamente o quê? Ela me fala muito, você pode ver que essa carta, ela tá com essa dobrinha aqui também, ó. Mas não impede, tá? Deve ter sido quando eu tava embaralhando que fez pru, né? Então deu uma amassadinha aqui. Mas é um baralho, como eu falei, que eu tô usando há 2, 3 anos. Então, o custo-benefício dele é muito positivo. Falando aqui do simbolismo do 4 de espadas, eu posso falar o que aqui pra você, tá? Tem várias coisas. Me simboliza alguém que tá muito cansado. Você pode ver que a pessoa, tipo assim, caiu na cama. E a espada largou de todo jeito aqui, tá? Então aqui eu vejo muito cansaço. Também me fala muito também da pessoa que está passando por um momento de convalescência, tá? Me fala muito sobre você se restituindo de um problema de saúde que você atravessou. Me fala muito também você tomando fôlego para tomar atitudes. Me fala de curas emocionais também, tá? Curas emocionais. É uma carta lenta, então quando sai também me fala de algo que leva um tempo, tá? Então aqui eu posso falar basicamente isso. Simboliza cansaço, um momento de descansar, tá? Antes de tomar atitudes. Me fala de curas emocionais que vêm através do recolhimento, tá? 5 de espadas. Nesse deck aqui, eu posso falar pra você, tá? Você pode ver que é um soldado sendo aí todo enrolado por um dragão, tá? E aqui é como se fosse nesse deck aqui. Nos outros, eu posso dizer que é basicamente um cara lá abraçando umas espadas, ou é tipo, vendo que os outros foram embora. O 5 de espadas me simboliza a vitória sem honra, tá? Aqui eu posso te falar que a pessoa sendo dominada por um ser mitológico, né? Que é um dragão, enfim, um dragão. É um dragão, é um dragão, tá? Então, ou também que a gente chama de lebara, né? Que é aquele bicho que comprido. Mas eu acredito aqui que seja um dragão. Então aqui eu vejo a pessoa lutando com o dragão, entendeu? Pra sair dizendo que ganhou. É uma vitória sem honra, tá? É aquela vitória que ela vem pra você, mas ou pra quem você está jogando, mas não é uma vitória legal. Posso dizer também que o próprio naipe de espadas, ele é um naipe bastante racionalizado, tá? Isso quer dizer o quê? Me fala muito sobre decisões que são tomadas a partir da mente. Uma vitória sem honra. Então você acredita que você venceu, mas na verdade não, tá? Basicamente é isso. 6 de espadas. O navegar por águas calmas, por águas tranquilas. Posso falar muito aqui o seguinte, tá? É uma carta que você pode observar, é uma carta que ela tem aqui, tá? As águas aqui, tá? Você pode ver uma galerinha aqui indo, e aqui as espadinhas, pá! Eu posso te falar o seguinte, é uma carta que ela mostra quando você não tem mais o que fazer dentro de uma história, ou você, ou para quem você está jogando, tá? E você resolve bater aquela retirada estratégica, tá? Aquela tirada do time de campo. É você, quando você pergunta sobre a vida de alguém, a pessoa sai, essa carta, dependendo das outras que tem em volta, é a pessoa que se afastou, prevalecendo a razão, para seguir em paz de alguma forma. É aquela coisa, nem sempre está certo, nem a vitória não consiste apenas em estar certo, mas apenas em aceitar as coisas como são e seguir adiante, tá? É o navegar por águas calmas, mas levando a razão à frente, tá? É aquela pessoa que toma a decisão com a razão e resolve bater a retirada e tchau. 7 de espadas. Me simboliza traições, infidelidade, mentiras, autossabotagem, tá? Você pode ver aqui uma porrada de espada fincada nas costas da mina aqui,
tá? E ela continua caminhando e não tá vendo. Então aqui é às vezes que apunhalam a gente pelas costas. Fulano e ciclano, como que é o relacionamento deles? É traição, filha. Traição, mentira, falsidade, autossabotagem, tá? Eu vou conseguir passar lá no teste e tal. Vai, se você não se autossabotar. Então você tem que ir sem medo, ter autoconfiança em você mesmo, tá? A falta de confiança, você se trai. Então essa carta aqui, ela simboliza traições de várias formas, sabotagem, sabotagem ou autossabotagem, tá? E também mentiras, falsidades, enfim. É o verdadeiro 7 de espadas, tá? É aquela coisa que vem pra ferrar mesmo. Oito de espadas. É a pessoa que não tem como agir dentro de uma situação. Você pode ver que a pessoa está amarrada, com os olhos vendados, tá? E aqui embaixo, se for sobre emoções, é muito aquela coisa, a pessoa não sabe o que agir, como agir diante do que está sentindo, tá? Medo, me fala muito de medo, tá? Essa carta. Independente dos outros decks, porque também nos outros decks é algo assim também, tá? A pessoa com olhos vendados e muitas espadas em volta. A pessoa amarrada é a pessoa que não tem como agir, porque não sabe como agir, porque tem medo de agir, tá? Basicamente é isso. A pessoa tem medo de ação. Aqui eu posso te falar uma coisa bem curiosa. Me fala muito, você pode ver pelo próprio simbolismo. A pessoa tem medo de dar um passo e cair na água. Mas você pode ver que as ameaças em volta, as próprias espadas estão fincadas no chão e não apontadas para a pessoa. Então eu posso falar para você aqui o seguinte: as nuvens atrás são os pensamentos e a pessoa com receio de agir, que geralmente é algo mais da mente da pessoa do que seja propriamente real. O perigo é só esse aqui, entendeu? A pessoa tipo ali, pô, o pezinho na água, água fria. É um exemplo que eu tô dando, tá? E aqui você pode ver que as espadas, elas estão fincadas no chão. Então aqui eu posso falar que o medo, ele é mais algo psicológico do que real dentro dessa situação, tá? Seja para quem você está perguntando, sobre o que seja, tá? Seja para você. 9 de espadas. Aqui me fala muito de ansiedade, de angústia, de aflição, tá? Você pode ver, inclusive, o seguinte: a pessoa tenta relaxar, tá? Mas dá uma olhada nesse semblante aqui, tá? A pessoa tá lá, não consegue arrumar posição para ficar. Então aqui me fala muito quando sai isso, seja para a pessoa que eu tô jogando ou para pessoa, para quem a pessoa está perguntando, é uma energia de ansiedade muito grande, é uma paranoia, tá? Por assim dizer. Posso falar que vai muito das cartas que está em volta, mas ela quase sempre é ansiedade, paranoia, aflição, e também simboliza muito quando alguém pensa muito em você, sobretudo no período da noite, em que a pessoa perde o sono, tá? 10 de espadas, essa carta é medonha, é uma pessoa morta no chão, tá? Com uma porrada aí, com 10 espadas fincadas no próprio corpo. É o fim de algo. É o fim. Seja um fim de relacionamento, um fim de uma fase. É um não também, tá? Pessoa gosta de mim, já gostou, mas não gosta mais. Basicamente é isso. É a finalização. É a morte. A morte de um sentimento, a morte de um relacionamento, é a perda de um trabalho, tá? E também, de acordo com outras cartas pesadas, também pode simbolizar a passagem de alguém para o plano espiritual, tá? Valete de espadas. Curiosamente, esse valete de espadas, vocês podem observar que é até uma figura feminina. Aqui está simbolizando Joana d'Arc, tá? Joana d'Arc, quando lutou lá no exército francês, enfim, tá? Aqui simboliza Joana d'Arc, que também tinha mensagens do espiritual, né? Joana d'Arc ouvia vozes e no final ela foi tida como louca. Aqui eu posso falar o seguinte, tá? É o valete de espadas, é aquele que tudo observa, que também tem lapsos espirituais. Ele é o stalker, ele sabe das coisas porque ele observa, tá? Você pode observar, inclusive, que ele está atrás do escudo dele aqui, ó. Está atrás do escudo, ele se esconde atrás do escudo. A sua espada, ela está em punho. Eu posso atacar, mas eu estou observando primeiro.
Aqui é o Stalker. Quando sai o valete de espadas, a pessoa te observa pra caramba. Seja lá qual for o veículo social que usa pra isso. Rede social, tá? Mas a pessoa pode ser também a pessoa te observando pelas redondezas da tua casa. Aqui eu posso falar que depende das cartas que estão em volta. Como também, tá? Pode simbolizar você observando uma coisa. Tipo assim, você quer saber de alguma coisa que no fundo você já sabe a resposta. Então é você espiando algo que você já sabe a resposta, tá? É como eu te falei, Joana Dark tinha lá os lápis espirituais. Então aqui eu posso falar isso também. Simboliza aquela intuição que ela é muito aflorada. E que são verdades que vêm pra você. Como se você tivesse de alguma forma, você stalkeasse espiritualmente, tá? Basicamente é isso. Mas falando de um nível físico, você tá perguntando de alguém, essa pessoa aqui te espia, tá? Cavaleiro de espadas é o mais rápido que existe. Você pode observar aqui nesse simbolismo, até amassadinha essa carta também aqui. Você pode observar que é um cavalo que cavalga no vento, tá? No vento. Aqui ele carrega também uma balança, ele busca justiça, tá? E aqui você pode ver que ele também tem uma espada em mãos. Ele vem pro ataque para resolver as coisas. É o cavaleiro que ele vem para buscar botar os pingos nos is, para acertar as coisas, tá? É o cavaleiro que vem para treta, que vem para cima. Quando você pergunta sobre alguém que sai cavaleiro, é uma comunicação que chega muito rápida, a pessoa vem resolver com você as coisas. Até pelo simbolismo, buscar resolver, deixar certo. E se for preciso, brigar com você também. Vem para resolver as coisas, para botar o pingo nos is, tá? É aquela pessoa que tem o sangue nos olhos. Também posso falar que pode simbolizar você, dependendo do que você perguntar, certo? Rainha de espadas. Essa rainha aqui, ela é bastante interessante, porque geralmente quando é triângulo, meu bem, a pessoa amada não tem amor pela pessoa rival, mas tem o respeito. Tem um respeito grande, tá? Geralmente é uma personagem que se confunde muito com a mãe da pessoa, tá? Então isso quer dizer o quê? A rainha de espadas, ela se for uma coisa de triângulo, ela geralmente simboliza, tá? A pessoa rival, cujo a pessoa amada não tem sentimentos, mas respeita. E a pessoa tem uma grande influência na vida da pessoa amada, tá? Se o cara não é casado, é a mãe dele. É a mãe dele que dita as regras. Geralmente é aquela mãe que ela que decide a vida do filho. Basicamente é isso, tá? Ou da filha. Aqui eu posso falar da personalidade. É uma personalidade justa também, tá? É uma personalidade fria. Fria. Geralmente são aquelas mulheres que têm até traços masculinos. Elas não são, como é que eu posso te falar? Não é que não tenha sensualidade, na verdade não tem mesmo, mas ainda assim tem uma presença muito forte, sabe se impor. É uma ditadora, por assim dizer, tá? É uma ditadora. E geralmente quando se pergunta de sentimentos, é frio, sentimento frio, tá? Mas ainda assim é uma pessoa que exerce um grande domínio a respeito da pessoa amada, ou se for no seu caso, a seu respeito, tá? Também, se for para você, é no caso de você amolecer um pouco mais, dependendo das cartas que saem em volta, para resolver alguma situação. E por fim aqui, eu trago o Rei de Espadas, que quando sai, ele mostra muito sobre as friezas do sentimento de alguém. Também simboliza aquele pai, que é um pai, como é que eu posso te falar? Aquele pai que ele é sistemático, que ele é metódico, tá? Se for a pessoa amada está fria. Tá fria e distante, tá? Se for sobre alguma situação, também é uma situação que não se resolve agora, tá? E também simboliza longevidade também, já que é um naipe de espadas, que simboliza a velhice, e também por ser o rei, a última carta, simboliza longevidade também. Posso falar também que é um rei, que ele como é que eu posso te falar? A pessoa vai demonstrar sentimentos? Não, pelo menos não agora, tá? Posso falar que é alguém que interioriza bastante as coisas, se é que elas existem, tá? Então aqui eu vejo basicamente isso. Bom, enfim,
Vamos falar agora de uma coisa bem curiosa que eu quero dizer para vocês aqui. Desses quatro naipes, tá? Vou falar o que simboliza para vocês também, uma coisa bem curiosa. Sobre aspectos físicos, tá? Eu posso falar o seguinte. Aqui, geralmente, são pessoas brancas de cabelos escuros. Aqui são pessoas louras, geralmente. Aqui são pessoas morenas para negras, tá? E aqui é o que a gente fala. A pessoa que já tem o cabelo grisalho de alguma forma, ok? Geralmente é isso. E a gente faz essa conjectura olhando quais são as cartas que mais aparecem, os naipes que mais aparecem também, tá? E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Era para ser um vídeo de review, mas eu acabei mostrando aqui o significado de carta a carta. E eu espero que vocês tenham gostado. Que os deuses e os orixás abençoem cada um de vocês. E aqui, Baby Honey, aqui na Conexão você não perde, aqui você só ganha. Beijo grande e é nóis que voa. Tchau, tchau. Voltando, eu esqueci de mostrar uma coisa aqui pra vocês, rapidinho. Quero mostrar aqui ainda, vocês podem ver como esse baralho ficou grande, né? Assim, tipo com uso, né? Eu quero mostrar pra vocês como que ele desliza ainda na mesa, ó. Então aqui, voltando a falar pra vocês, pra quem é amante de baralho, pra quem gosta de baralho, tá? É realmente algo extremamente positivo, tá? Ó, ele desliza bastante, entendeu? É legal para conservação do baralho, às vezes vocês passarem um talco, tá? Que deixa as cartas mais soltas. Aqui ele tá sem talco, porque se não ia estar a toalha preta, vocês podem ver que estaria bastante sujo, tá? Mas aqui, ó, olha que bacana. Ainda dá para embaralhar legal, você pode ver, tá? Isso aqui, ó, isso é gostoso de fazer, tá? E é isso aí, bom, gente. Voltei aqui, vamos lá, agora eu vou nessa mesmo. Tchau, tchau, é nóis que voa. Valeu, muito obrigado, hein?